A paz seja com você e sua casa. O Criador abençoe você, sua família. Outro vídeo eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Shalom! Shavuot. Nós vamos mostrar para vocês que Noa, Noé, Abraão já comemoravam. Nós vamos explicar para vocês como que faz a contagem certinha de Shavuot. É uma festa só, eu vou mostrar para você nesse vídeo, não são duas, na verdade são duas em uma. Vou mostrar para você também alguns enganos apresentados, né, a propósito, a novela, né, mais um capítulo da novela, você vai ver toda semana, você tem um capítulo da novela pelos canais afora, canal grande, canal pequeno, calendário, todo mundo dizendo, não, esse é o calendário do Criador, esse aqui tem que ser lunar, tem que ser lunisolar, e o pessoal vem, Estelar. estelar, e o pessoal vem Tem que ser colocando, os três juntos, pode tirar nenhum de e, fora. e aí tem gente marcando arrebatamento, né? Eu até brinquei com a minha esposa ontem, nós íamos gravar ontem, chegou algumas pessoas da família que a gente tem muito apreço, não deu tempo de gravar, mas já ficou pronto, já estava pronto, né? E temos a oportunidade agora. E ontem eu comentava com a minha esposa sobre essa novela, né? Imagine só a correria dos... Me permitam fazer aqui uma brincadeira, né? Um pouquinho, só pra gente rir um pouco com essa loucura. Alguns estão depressivos, o pessoal acompanhando arrebatamento, tem gente marcando arrebatamento já faz tempo. Aí o pessoal abre outro canal, começa a falar umas coisas diferentes um pouquinho, abandona um pouco aquele canal. Canal antigo. E aí vai. Mas enfim, eu fico imaginando, brincando com a minha esposa ontem, a correria dos mensageiros, né? Que ficam ali anotando, né? Porque uma hora esse pessoal vai acertar, né? Talvez eles não, mas as gerações futuras que ainda vão continuar marcando, uma hora alguém acerta, né? Esse arrebatamento, essa situação assim, talvez não como apresente, com certeza não como apresenta, mas alguém acerte alguma coisa em algum momento. E eu falei para Mariana, imagine, o mestre disse que nem ele sabia a hora, mas enfim, em relação a outra situação, né? Não é o que o pessoal está esperando, seria ao estabelecimento do reino, que nós já mostramos aqui no canal que já foi estabelecido o reino do Machia, do ungido. Ele já veio com as nuvens, não para nós, né? O termo está errado lá, dá para ver que indo em direção ao Criador, para receber o poder e a majestade. Isso. Mas você imagina a loucura dos mensageiros. Vamos brincar um pouquinho agora, rapidinho. Vou ser objetivo na brincadeira. Imagine os mensageiros com as anotações, né? Preocupados na hora do arrebatamento, para aqueles que acreditam nesse arrebatamento que estão marcando aí. Imagine a loucura desses mensageiros preocupados em não colocar o pessoal desses canais grandes aí, que se já pensou colocar na mesma nuvem no arrebatamento, um jogando o outro de lá de cima, anjo subindo, colocando de novo na nuvem e tentando arrebatar, e o pessoal na intriga, não, eu não quero ficar perto desse, não. Imagina a loucura, né? E uma hora o pessoal acerta alguma coisa, então os mensageiros ficam todos, né, na brincadeira minha aqui, é lógico que é brincadeira da gente, mas imagine só, cada um falando uma coisa e todo mundo apresentando como uma pura e sã doutrina. Mas enfim, vamos ao assunto, ao que interessa. O que diz a Escritura? Nosso propósito aqui no Sobrevivência é trazer a clareza. Eu sei que os outros também dizem isso, mas a gente coloca em prática, né? Eu não tenho visto ninguém observando, catalogando. Nós já estamos catalogando há alguns anos. Eu estou dizendo, o pessoal que está apresentando os calendários por aí, eu não vi ninguém. O pessoal pega tradicionalismo rabínico, né? O cara lá não sei da onde passa para o outro aqui, e o outro que passa para aquele, e o outro que vê um canal lá em espanhol, o outro que vê um canal lá americano e acha aquilo verdade e interessante. Não, aqui em casa é diferente. Aqui em casa nós temos o marco, nós temos a observação, catalogação de tudo que vocês imaginarem. Eu tenho um pioim de gabina aqui do meu lado, a minha esposa, ela é categórica.
lua, estrela, sol, direto, catalogando, observando minuciosamente. Nós estamos, até aqui nos ajudou o Criador. Aleluia. Aleluia. O segredo da oferta de primícias. A Mariane vai ler aqui na tela Levíticos 23, 10, 11, 15 e 16. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e colherdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa colheita ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Criador para que sejais aceitos. No dia seguinte ao Shabat, o sacerdote o moverá. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao Shabat, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 Shabats serão completados. Até o dia seguinte ao 7º Shabat, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de alimentos ao Criador. Primícias é o primeiro, é o que tem de início. Então, não tem, o pessoal precisa de aprender. A primeira coisa que nós devemos aprender aqui é observar que o Criador está envolvendo a agricultura do povo. Sim. Tá? Então não tem como levar se não chegou a colheita. E para chegar a colheita, a estação tem que vir junto. Não é rabino que orienta. Não é judeu que marca a data. É o Criador que marca a data. É isso que você não entendeu até hoje. Início de ano é início de ano. Não existe isso de 7º mês ser início de ano. Isso. É o Criador que vai marcar. Ou melhor, ele já marcou. Ele já deu. Israel, as estações lá praticamente ocorrem todas na sua plenitude. As 4. Então, você vai observar aqui nesse vídeo que se você não entender isso, mas tudo bem, Rogério, nós não imolamos mais cordeiro, nós não levamos a oferta, eu moro na cidade, eu não tenho como colher, eu compro lá no mercado. Justamente por isso que você tem dificuldade em entender o que o texto está apresentando, o que o Criador quer mostrar, o que o Criador quer do povo dele. Eu disse, não é para nós isso aqui. Nós estamos fazendo em apreço ao Criador, tentando cumprir a vontade dele. Eu não sou agricultor, eu tenho um sítio aqui, eu planto frutas, eu tenho algumas coisas aqui que a gente colhe, mas eu não planto arroz, eu não planto feijão. Mas deveria para a gente entender melhor como funciona isso aqui. Você tem dificuldade de compreender porque você vai lá e compra no mercado, né? O mercado tem estoque. Sim. Tá certo? Então você tem essa dificuldade para compreender e o pessoal também. O pessoal não entende. O pessoal faz ajuste sem necessidade. Como que eu sei que é sem necessidade? Porque a estação ela não trouxe diferença para fazer ajuste. Não houve necessidade de fazer ajuste. Então como que eu vou fazer um ajuste sendo que o Criador não escreveu que era para fazer ajuste? Pelo menos eu não encontrei ainda. E nós estamos nessa experiência toda. A diferença é que eu estou tentando mostrar para todos, né, para os amigos, para os irmãos, para as pessoas que nos acompanham, tentando deixar aqui um legado para os meus filhos, de que a experiência pessoal é a melhor situação para se diferenciar o vinho da sacralidade, certo? O que é vinho de Babilônia e o que é sacro, tá bom? Então entenda, o Criador pediu da colheita, tá? É no contexto todo, envolve estação, plantio e colheita. Vou mostrar para você lá que isso aconteceu com Noé. Noé, não vai atrapalhar mais as suas primícias. Eu prometo que enquanto durar a terra, frio, calor, colheita, verão, tudo. Ele prometeu, tá certo? E cumpriu, depois repetiu para Abraão. Nós vamos mostrar aqui para você. Então, primeiramente, quando que começa a contagem de primícias? É no Shabat, ou melhor, é no domingo, né? No primeiro dia da semana, que hoje a gente tem como domingo para facilitar a sua compreensão, tá? Nós sabemos que é o dia da semana pagão, né? Os dias foram colocados nomes pagães no calendário e tudo, mas a gente sabe de tudo isso. É só para você compreender. Então, é no primeiro dia da semana que começa a contar o primeiro dia de primícias, tá certo? Passou o Shabat semanal. Então você tem o Peça, você tem o ázimo e o último ázimo,
E depois do último ázimo, como Tem nós vamos ler lá pra frente, na metade do mês, né? Porque o último ázimo, ele acontece após a marcação do Shabá da ressurreição. Isso. E Certo? ele tem. E a primícia tem que ser contada para lá no terceiro mês, né, Mariane? Ela tem que findar na metade do terceiro mês, correto, Mariane? Sim, ela pega o final do primeiro mês, a última semana do primeiro mês, ela pega o segundo mês inteiro e pega ali a metade do terceiro mês. Então, se você retroceder do 15º dia do terceiro mês para trás, você acha o dia certinho de contar primícias. Certo. Sem rabinismo, sem teologia, porque esse pessoal não planta. Entendeu? Esse pessoal não teve ali com o Criador, assim como eu não tive. Só que o que está nas entrelinhas é um fato. E ninguém pode esconder isso. Vamos lá. A lei das primícias, número 28, 26. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de alimentos ao Criador, segundo as vossas semanas, nenhum trabalho servil fareis. Se você começar a contar o calendário errado, você não vai conseguir oferecer os primeiros frutos certamente, se você não acompanhar a estação. É assim que funciona. O que as pessoas confundem é o seguinte: as primícias, elas são os primeiros frutos colhidos da estação. Não tem como eu festejar primícias agora no primeiro mês, porque passou poucos dias. Então eu preciso ter uma contagem até o último mês da estação, faltando ali 2 semanas para encerrar a estação, o Criador pede para oferecer o fruto. E o que mais? Lê aqui pra gente, Mariane. Isso. Deuteronômio 18:4. Dá, aliás, as primícias do teu grão, do teu mosto, do teu azeite e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Tosquia de ovelhas, gente. Isso, vamos descer aqui um pouquinho. Aliás, que eu nem separei o da tosquia, eu não acredito. Aqui, aí. Tá aqui embaixo. Isso. Ficou lá embaixo. Não sei porquê, mas você vai entender o porquê. Vamos lá, Mariane, lê pra gente quando que eu devo tosquiar as ovelhas. Botei eu linkei, deixei o link ali para você depois fazer a sua pesquisa, mas você vai encontrar isso na internet inteira. Isso. Sendo o evento que acontece de 1 a 2 vezes por ano, com o fim do inverno e a chegada da primavera, criadores de ovelhas já podem se preparar para a tosquia anual. Isso. Então, gente, o Criador, ele tá falando com um povo que produz uva, que produz azeite, ou melhor, a azeitona, né? Azeitona, que faz o azeite. Então, e ele está falando com quem produz trigo, centeio, cevada. É com esses que ele está falando. Entende? E se você quiser compreender, você vai ter que estudar um pouquinho da cultura do povo. Senão você não vai entender de nada. Não vai entender nem profecia. Vai querer marcar. Olha, tá tudo aqui. A gente tava até comentando, depois nós vamos ler aqui um pedaço do Apocalipse no finalzinho, não sai daí. Eu quero que você entenda que está tudo dentro da Escritura. Não, os rabinos hoje em dia, a maioria são tradicionalistas. A maioria são tradicionalistas. E não tradicionalistas hebreus, mas de costumes do rabinismo pagão. Sim. Que saiu de dentro do povo de Israel, tá? Essa é a realidade. E não adianta ficar bravo comigo, pode espernear, eu quero que você me prove ao contrário. Faz um marco aí na sua casa, vai observar as estações e me prova ao contrário. Para de ficar marcando as coisas e levando o povo para lá e para cá, fazendo ajuste sem necessidade, e prova para si mesmo o contrário antes de você querer provar para as pessoas aquilo que você não tem certeza. Que eu tenho certeza absoluta que no fundo, você não sabe nem para onde tá ventando, tá? Aqui, ó, tosquia de ovelhas 2 vezes no ano. Se você, tá marcando, tem gente que vai comemorar ainda. Você vai tosquiar a sua ovelha vai passar frio, meu querido. Leva uma ovelhinha para casa. Você que está aí, digamos, numa parte fria do país, se você... É lógico que aqui nós estamos no outono, né? Mas você imagina se a gente morasse lá em Israel e tosquiasse a ovelha fora da época.
Ela ia passar frio. É porque muitos lá estão marcando festividades agora para essa semana. Isso. Sendo que a festividade já passou, a entrada do ano já aconteceu, já estamos na última semana do primeiro mês. E com isso, se eles for seguir essa questão da tosquia das ovelhas, colheita também, vai chegar numa época em que não é certo nem tosquiar a ovelha e nem colher nada. Tardio. Chega numa época tardia. Mas vamos lá. Na sequência aqui, nós separamos sobre Abraão. Mariane vai fazer a leitura aqui. Você vai ver que Abraão, ele teve a oportunidade de conhecer essa festividade. É a partir do verso isso, 1 mesmo. Né? Depois disso, no 4º ano desse septênio, no início do 3º mês, gente, grava as datas, tá bom? Gravem as datas. Vou ler de novo. Depois disso, no 4º ano deste septênio, no início do 3º mês, veio em sonho a Abraão a palavra do Criador que dizia: não temas, Abraão, pois eu sou o teu protetor e o teu prêmio será grandíssimo. Ele disse: Criador, Criador meu, que me darás? Eu vou-me embora sem filhos. O filho de Lazeque, o filho de minha serva, Eliezer de Damasco, ele herdará de mim. A mim tu não me deste filhos. E o Criador disse-lhe: não será ele o teu herdeiro, mas aquele que sairá do teu seio, esse herdará de ti. Verso 10. Ele tomou todas essas coisas na metade do mês e estava no carvalho de Mamerai, que está próximo de Hebrom. Construiu lá o altar, sacrificou todos os animais, derramou sangue sobre o altar, dividiu em metade e pôs outras metades, uma frente à outra, mas não cortou as aves. As aves desciam sobre os pedaços espalhados dos outros animais, e ele afastava-as e não permitia que lhes tocasse. Nós estamos pulando aqui, gente, senão vai ficar muito grande o vídeo, depois você pode ler com calma, tá? Na 4ª geração voltarão aqui, porque os pecados dos amorreus até hoje não terminaram. E ele despertou do seu sono, levantou-se ao pôr do sol. Houve uma grande chama de fogo, e eis que uma fornalha metia fumo, e uma chama de fogo passou entre os pedaços dos animais espalhados do sacrifício. Verso 18. Naquele dia o Criador estabeleceu um pacto com Abraão, dizendo: eu darei à tua descendência esta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, aos quenitas, aos quenizitas, aos cadmonitas, os ferezeus, os refaitas, os facoritas e os heveus, os amorreus, os cananeus, os jezeus. Vocês que estão dizendo aí pelo Brasil afora, pelo mundo afora, eu gostaria que você me ouvisse. Chega uma hora que a gente até aborrece. Nós somos descendentes de Abraão, nós somos descendentes dos Yahudis. É nada. Meu amigo, como é que você observa a lua para guardar o calendário, sendo que o Criador fez um pacto e falou para ele que ia demorar para ser cumprido esse pacto, porque esse povo ainda estava adorando a lua, observando o calendário em cima de lua, e você vem me dizer que conhece Abraão, meu amigo? Vai estudar a história. Chega uma hora que aborrece. Como diz o mineiro, enche os picuá, nem sei se os mineiros falam isso, mas é o que acontece. Meu irmão, você precisa estudar. O pessoal que tem canal, que está proliferando aí ajuste de calendário, tem que estudar. Vai ver por que o Criador está dizendo isso. Ah, mas isso é um livro apócrifo. Ah, eu confio nele também. Se for considerar apócrifo por apócrifo, Roma meteu o dedo na Bíblia inteira, tá certo? Então a gente vai ter que desconsiderar tudo. E aí você vai ter que fazer igual eu tô fazendo. Ver na íntegra, na experiência pessoal, tá certo? Então o Criador fez um pacto com Abraão, tá feito o pacto aqui, não pôde cumprir nas gerações futuras por causa de todo um adultério dentro daquela região toda, por causa de uma adulteração de observação de um contexto geral, e não tem como o Criador
favorecer a terra, sendo que o paganismo está nela. Tá certo? Ele tem que tirar tudo. É por isso que morre todo mundo que vai pela frente. Ele não deixa guardar nada, espólio nenhum de guerra, porque tá tudo contaminado. Ele quer tudo limpo para que ele possa cumprir a promessa dele para a descendência no futuro de Abraão. Então você tem que entender isso aí. Vai ler, vai estudar. Aqui mais à frente... O verso 19. Ah, o verso faltou. pode ler lá pra gente. Sim, então. agora como eu dei o início, eu comecei dizendo que era no início do terceiro mês, quando o Criador começou a falar com Abraão, certo? Agora no verso 19. Abraão passou e ofereceu os pedaços espalhados dos animais e das aves e seus sacrifícios e as suas bebidas, e o fogo comeu-os. E naquele dia estabelecemos com Abraão um pacto semelhante ao que estabelecemos neste mês com Noé. E Abraão renovou para si mesmo para sempre a festa e a lei. Abraão alegrou-se e anunciou todas essas coisas a Sarai, sua mulher, e teve fé que ele teria filhos, mas ele, no entanto, não gerava. Então, a gente vai dar sequência aqui com Noé e vocês vão entender por que esse pacto foi renovado com Abraão, né, dias mais tarde, ou, né, olha só, nós estamos apresentando o calendário já faz algum tempo, né? E nós não somos os donos da verdade, tá? Isso não existe aqui. Ó, quando a gente errar, a gente fala. Eu já errei esses dias atrás lá na estátua de Daniel, né? A gente estava embotado ainda, sempre fica, né? Uns resquícios de talvez de rabinismo, talvez de teologia na mente da gente, e a gente comete alguns erros, é comum. Mas olha só, a gente vem explicando aqui o calendário para os irmãos, para os amigos, e a gente vem sendo muito claro, tá certo? A gente vem sendo muito claro. Como nós mencionamos com vocês, à direita aqui do vídeo, o que eu tenho à direita aqui do vídeo? Eu tenho o calendário do Criador, e à esquerda eu tenho aqui, na metade do vídeo, o calendário gregoriano. É assim que nós apresentamos o calendário e oferecemos. Se você não tem ainda, tá, colocamos lá no grupo, vamos colocar de novo lá no como é que chama aquele negocinho novo? Telegram. E você pode pedir pra gente, não tem custo nenhum, tá? Então, a contagem de primícias, o Criador disse, olha, você vai contar após o Shabat dia 25, certo? Uhum. Chegou no Shabat dia 25, terminou, o início para você observar que no outro dia você já começa a contar a primícias, que seria no dia 26. Então nós destacamos aqui em escuro para você, tá? E exatamente na metade do terceiro mês, aqui ó, terceiro mês, aqui eu tenho segundo e terceiro mês do mesmo lado. Na metade do terceiro mês aqui é o final, é a festividade, é o Pentecostes. Tá? É o Pentecoste de Noa, que eu vou mostrar aqui embaixo, é o Pentecoste de Abraão, que eu vou mostrar aqui embaixo, é o Pentecoste dos discípulos, que no dia 15 eu vou mostrar para vocês no outro vídeo, entende? Mas é aqui que tem que encontrar, é desse jeito que funciona, pelo menos é o que está escrito. Agora, se adulteraram isso, né, a gente uma hora vai encontrar nas nossas observações. Eu tenho certeza disso, porque o Criador tem nos mostrado. E é muito fácil de você, irmão, que tem outro canal, que segue outros canais, você observar isso também. Você faz um marco na sua casa, vai observar as estações, fica de olho lá em Macapá, fica de olho lá na marcação de Israel, do alinhamento, né, anual, fica de olho, encontre a estação, observe, marque e verifique. Ainda não teve necessidade de fazer ajuste. À esquerda aqui eu coloquei o calendário judeu. O judeu, ele vai começar a contar primícias no dia 17 de abril, certo? Nós começamos a contar primícias no dia 10 de abril. E o judeu vai começar no dia 17, uma semana depois, tá? Ele termina a primícia... E a dele tá junto com o Matza. Né, pra início de conversa, o judeu vai contar as semanas do Shavuot junto com o Matzah, porque o Pessa deles vai começar, se não me engano, dia 15, né, Rogério? Isso. Mais ou menos ali na lua cheia, né? Tanto o cristão quanto o judeu e mais uma galera aí estão marcando o Pessa na lua cheia. E como que eu sei que tá errado? Se você pegar o terceiro mês deles de trás para frente, não vai dar na metade do terceiro mês. Não dá na metade do terceiro mês. Aí
quando foi pedido para Abraão. Quando você for analisar um calendário, a primeira coisa que você bate o olho para você ver se tem um pouco de coerência o calendário ou não, é na primícia. Se a primícia não cair na metade do terceiro mês, acabou, você fecha o calendário. Acabou, não tem. Tá? Você fecha o calendário. Gente, olha só, é tão interessante, porque eu não vejo a hora de chegar o dia 15 do terceiro mês e eu poder fotografar, fazer o registro para vocês da posição do Sol. Porque ele sinaliza o fim e a chegada da outra estação, certo? Ele é que empurra a estação. A Lua não faz papel, não. Não tem como. E aqui nós não ocultamos Lua, tá certo? Pelo contrário, eu observo a Lua desde a minha meninice. Sempre me chamou a atenção esse luzeiro. Ela contém os seus... As pessoas falam que ela contém os seus mistérios, né? Mas não tem nada de mistério ali, não. Tá certo? Ela foi feita para uns fins. Ela também faz parte ela tem um vínculo com a agricultura também. Certo? Com E se o certeza. Criador fez ela porque ela tem uma sua importância. Só que ela, para acabar com esse converseiro que tá de Sol e Lua aí na internet, Sol e Lua e Estrela, vamos entrar num acordo aqui. O Sol é que empurra a estação. A estação não chega enquanto o Sol não faz esse trabalho. Ele traz a estação, ou seja, a estação vem sendo empurrada por ele. Ele dá o sinal dele. Depois que ele dá esse sinal, é que os outros luzeiros vão se posicionar. Tanto as estrelas quanto a Lua. É um luzeiro maior. Eles não vão se posicionar antes do Sol. Porque exatamente no mesmo livro de Jubileus, que o Criador falou com Abraão, que na metade do terceiro mês, ele iria festejar essa festividade, queria ter um memorial dessa festividade, é o mesmo livro, está escrito no mesmo livro do capítulo 2, dizendo que o Criador apontou o Sol para fazer esse tipo de marcação. Então, como que eu vou anular uma coisa e pegar a outra? Certo? É o governo do julgamento. Como que eu vou anular o que está escrito em Jubileus e ficar só com Enoque? Sendo que ambos têm uma ligação, ambos se completam, juntamente com a Bíblia aí que nós temos na melhor tradução possível. Então eu não posso ignorar um ponto, pegar outro e ficar por isso mesmo. Tem que haver um conjunto de entendimento, certo? Muito bem. Para você que não gosta do livro de Jubileus, pula essa parte. Vai lá pro finalzinho do vídeo que eu vou falar de Apocalipse. Né? Agora, se você percebeu que os achados de Qumran são de origem sagrada, né? Estão lá no museu em Jerusalém, estão pesquisando, historiadores e tudo mais, então preste bastante atenção na leitura que a Mariane vai fazer. É importantíssima, tá? Nós vamos ler o que está em amarelo aqui, depois você pega, eu envio para você sem custo algum, eu peguei na internet, você pode fazer a leitura também. Um detalhe, quando eu li sobre Abraão, lá estava dizendo que era no início do terceiro mês, lembram? Agora não é. No início do terceiro mês, saiu da arca e construiu um altar sobre aquele monte. Vamos pular uma parte, pegar só o que está grifado, tá, gente? Que por todo o tempo da terra não cessariam sementes e searas, frio e calor, estação seca e estação das chuvas, que o dia e a noite não modificariam seu regime e que nunca cessariam. Então, isso aqui é promessa do Criador para Noa, tá? Isso, para os seus descendentes. Noé com seus filhos jurou que não comeria sangue algum, que estivesse em alguma carne, e estipulou o pacto diante do Criador para sempre por todas as gerações da terra, neste mês. É a Torá, gente. Que mês? Terceiro mês, tá? Tá entregando a Torá, é a lei do Criador já para Noa aqui. Vamos lá. Isso. Por isso te disse, estipularás também tu o pacto com os filhos de Israel neste mês sobre o monte. Aí, no caso, um mensageiro falando para Moshe, porque quem escreveu o livro do Jubileu, segundo as pesquisas, foi o próprio Moshe, tá? Deu o seu arco nas nuvens em sinal, pacto eterno.
Por isso foi estabelecido e escrito sobre as tábuas dos céus que celebrariam a festa das semanas neste mês. Que mês? Terceiro mês. Uma vez ao ano. Não para... duas. Uma vez ao ano para renovar em cada ano o pacto. Toda essa festa foi celebrada no céu desde o dia da criação até os tempos de Noé. 26 jubileus e 5 septênios. E Noé e os seus filhos observaram-na durante 7 jubileus e 1 septênio, até que Noé morreu. E os seus filhos corromperam os seus costumes até o tempo de Abraão e comeram sangue. Então, por isso que Abraão foi levantado e essa corja que mudou o calendário e o povo vem seguindo e colocando, então abra teu olho e pregue o que está escrito. Se nós tivermos que pagar o preço pelo que está escrito, bom, pelo menos não dá para ficar tão aborrecido quanto eu ficaria com o rabino ou com algum camarada do escalão lá de cima, vamos dizer assim, que se diz Netzarim e que prega aquilo que está contrário ao que está escrito. Então, eu prefiro que se isso aqui estiver errado, aí é o último recurso. A gente, todos eles, quanto nós, dependemos do que foi escrito. Agora, se eles... irmão, você que vai ver esse vídeo, e você tem um líder, um Netzarim, não sei, ou algum rabino, manda para ele. Fala para ele, ó, eu tô pedindo para ele agora, se ele tem alguma coisa escrita diferente, manda para mim. Pode entrar em contato comigo. A maioria dos meus vídeos tem o meu número de celular, tá? Pode entrar em contato comigo, que eu quero conhecer. Porque em todas as nossas pesquisas, é isso aqui que a gente encontrou. Então, somente Abraão... E aqui não tem ninguém covarde, não. Se precisar provar, a gente prova mesmo. Isso. Somente Abraão a observou até os seus tempos. Porque eram seus filhos... Eram seus filhos, observaram também Jacó e Isaac. E nos seus tempos os filhos de Israel esqueceram, até que eu os renovei sobre este monte. Isso, então você vai observar que dentro do contexto de uma forma geral, você vê a história se repetindo, né? Dentro do... Eu até esqueci de colocar aqui, ó, nós colocamos lá em cima, não sei. Se eu não coloquei, eu coloco no dia de Pentecostes, eu coloco. Mas você vai ver que no terceiro mês... Moisés recebe toda a lei. Toda a lei. Você vai ver que no terceiro mês, Noa, no mês de Shavuot, Noa recebe o Pentecostes, a unção. É a prova de servir o Criador ou não. Tá lá em Êxodo 16, gente. Vai ler Êxodo 16. Ó, eu vou mandar o maná. E essa aqui é a minha lei, para ver se eles vão me obedecer no Shabá ou não. Sim. Então, Noa, Abraão e Moisés recebem a lei no terceiro mês. E tem data marcada para isso. Não é a critério de qualquer um, não, tá? E segue a leitura. Mariana vai continuar aqui a leitura pra gente. Lá em cima tem um pedacinho. Isso. Esta festa, em conformidade com a ordem, celebrá-la uma vez ao ano neste mês. Então não existe celebrar hoje, porque hoje é dia 26, hoje começa a contagem das primícias, das 7 semanas inteiras. Então hoje não está escrito em lugar nenhum que hoje é um Shabá, tá bom? Não existe hoje primícias e daqui 50 dias outra primícias. De acordo com o livro dos Jubileus, só existe uma festa de primícias, certo? Para esclarecer aí a dúvida de todos. Porque eu, no livro da lei, que antes escrevi para ti, escrevi que tu deves celebrá-la todas as vezes, um dia ao ano, e falei-te também do seu sacrifício para que os filhos de Israel se recordem dela e a celebrem nas suas gerações um dia por ano neste mês. Que mês? Terceiro mês, já foi falado lá atrás. Os dias da comemoração e os dias oportunos são no início do primeiro, do quarto, do sétimo, do 10º mês, que são as 4 repartições do ano, são escritos e estabelecidos para testemunho eterno. Então, entendeu? Entendeu o que leva o calendário? Você entendeu que não é ajuste meu? Não. Você consegue entender que nessas datas do mês são o início das estações? Você consegue entender, então,
que não é Mariane, não é Rogério, não é fulano de tal do canal tal, não é Bertrano de tal do canal não sei das quantas, não é o camarada lá de Israel, não é o outro lá americano. Não somos nós que marcamos nada. O Criador escreveu na sua lei, pelo menos é o que está escrito aqui, certo? E eu sou um cara apaixonado na minha casa, tá? Eu amo minha esposa, eu vivo pela minha família, é o fato, é a minha vida, eles são a minha vida. Então, eu tenho medo, eu temo a mão do Criador. E é por isso que eu observo segundo o que está descrito na orientação que o Criador deixou. E não em costume de ninguém. No início do quarto mês... No início do quarto mês, fechou-se a abertura das profundidades do abismo inferior. No início do 7º mês, abriram-se aberturas de todos os abismos da terra e as águas começaram a descer no abismo inferior. No início do 10º mês, apareceram os cismos dos montes e Noé alegrou-se. Por isso ele os fixou para si mesmo como dias de festa, para comemoração nos séculos. E assim eles são estabelecidos e assim se elevam sobre as tábuas do céu. 13 semanas, uma das quais, de uma a outra, é a comemoração. Da primeira à segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. E formam todos os dias estabelecidos 52 semanas. E todas formam um ano completo. Assim foi estabelecido e esculpido sobre as tábuas dos céus. E não há passagem do 3º e 1º ano. Tu ordena aos filhos de Israel que observe os anos segundo este cálculo. 364 dias formam um ano inteiro, e que não alterem o tempo dos seus dias e de suas festas, pois tudo acontecerá a eles segundo o seu testemunho, e que não passem além do dia e não violem a festa. E se transgredirem e não celebrarem, todas as festas no caso, tal como foi ordenado a Noé, então todos alterarão os tempos e também os anos se deslocarão deste. E também os anos e as estações transgredirão a sua lei. E todos os filhos de Israel esquecerão e não encontrarão a via. Os anos e esquecerão o início do mês, o sábado e a festa. E falharão toda a regra dos anos. De fato, eu sei e anuncio-te desde hoje. E não de minha mente, porque assim foi escrito no livro. Diante de mim, assim a divisão do tempo foi estabelecida nas tábuas do céu. Que eles esquecerão as festas do meu pacto, e que nas várias festas dos pagãos andarão a seguir o seu erro e a sua ignorância. E haverá aqueles que observarão pela diminuição da lua, que ela alterará os tempos e antecipará de ano em ano 10 dias. Por isso vai acontecer-lhes que alterarão os tempos e considerarão desprezível o dia do testemunho e impuro o dia de festa, e tudo confundirão. Os dias dos santos com os impuros com os santos, visto que eles erraram os meses, as semanas, as festas e os jubileus. Por isso eu ordeno-te e digo-te para dizeres a eles, porque depois da tua morte os teus filhos alterarão, que façam um ano de 364 dias somente, e por isso eles errarão o princípio do mês, o sábado, o tempo, que seriam as estações, e as festas, e comerão todo o sangue com todo o ser de carne. Termina aqui o capítulo 6. 6 de né? Jubileus. De Jubileus. Não precisa de explicar nada, tá tudo aqui, tá? Tá aqui, inclusive, falando sobre aqueles que iriam observar o calendário através da lua, tá bom? Tá aqui. Eu não inventei isso aqui, tá bom? Quem traduziu disse que traduziu lá de Qumran. Se eu pegar a outra tradução de Jubileus que eu tenho aqui também, disponibilizei no grupo, que é a dos... esqueci agora que essa daqui é uma tradução recente lá dos achados de Qumran, e nós temos as outras também, uma outra tradução mais antiga, a etíope, que fala a mesma coisa, que eles iriam observar a lua através da lua e iriam errar. É por isso que estão... Contagem. Agora, como eu havia prometido para vocês, né? Aqui está. Eu vou abrir aqui a última parte do slide para a gente fechar com a leitura de Apocalipse 6. E quando ele abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura vivente dizendo... Lembrando que há uma preocupação, eu não gosto muito de utilizar o novo aqui,
porque ainda nós não fizemos a observação de tudo dentro do novo. Nós não fizemos do velho, mas do assunto que nós estamos apresentando para vocês eu fiz. Eu sou minucioso nesse aspecto de ver erro de tradução, eu gosto. Isso aqui se tornou, para mim, importância, certo? Então, para quem não se recorda, lembra que João, ele estava, vou colocar assim para todos entenderem, ele estava perplexo porque ninguém podia abrir o livro, o livrinho. O livrinho. Que livrinho? A gente leu do livro até agora, né? A gente estava lendo do livro, o livro da lei até agora. Não tinha selado 7 selos, né? Por coincidência são 7 festividades do Criador. O livro que está escrito nas tábuas celestes. Isso, mas enfim. Então é só... Aí o mensageiro olha para Yohanan e diz assim, ó, o cordeiro pode abrir. Ele abre. E aí quando abriu o terceiro selo, que coincide com o peso de alimento, né? Lê pra gente aí, Mariane. Abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura vivente dizendo, tu vens e vê tu. E olhei e eis um cavalo preto, e aquele que está sentado sobre ele está tendo a balança na sua mão. Isso é um mensageiro, tá, gente? E ouvi uma voz no meio das 4 criaturas viventes dizendo, uma coinix de trigo por 1 denário e 3 coinixes de cevada por 1 denário, e que não danifiques o azeite e o vinho. Terceiro selo, terceira festividade. O Criador abençoe você e sua casa. Eu quero que você leia, eu quero que você estude, conheça as festividades do Criador, conheça a cultura daquele povo. Cultura daquele povo. E nada de jogar pro futuro, tá bom? Isso. Porque e aí se jogar pro futuro, hoje não tem Israel arrumadinho, agrupadinho, lá, plantando e colhendo, não tem não. Falei hoje mesmo com meu marido. Aqueles que se dizem israelitas, Yahudi, sabe lá que nome que eles dão lá, que eles se referem? Eles estão modernos, compra tudo no mercado também. Igual tá? a gente, Igual a também gente, compra. é a mesma coisa. Israel hoje tá moderna, não tem grupinho israelita lá bonitinho fazendo isso não. A diferença é que nós sabemos de onde vem. Sim. E eu quero que você descubra de onde vem. Faça seus estudos, as suas observações. Criador abençoe você e sua casa. Nós vamos ficando por aqui. Shalom, até o próximo vídeo.